Oi, gente querida, gente boa de Deus me assistindo em qualquer lugar da Terra, em qualquer plataforma, ao vivo ou depois, quando milhares e milhares vêm assistir. Nós vamos iniciar hoje com uma pequena saudação. Antigamente, todo programa nós tínhamos uma quantidade enorme de pessoas mandando vídeos. Isso vai recomeçar. Vai recomeçar outra vez, vamos ter isso. Vamos divulgar um número, hoje ainda não, mas vamos divulgar e você vai poder mandar seu vídeo. O objetivo, não faça uma mensagem de 5 minutos, senão não vai rodar. Você tem que fazer uma coisa de no máximo 2 minutos de duração, estourando. Melhor mesmo é 1 minuto e meio. Mas hoje eu quero passar e dividir com vocês uma saudação de uma pessoa muito, muito especial para nós, que está com a gente aqui no Papo de Graça há anos, desde o tempo em que não havia plataforma nenhuma, YouTube nenhum, não havia rede social, não havia nada, só havia a Vem e Vê TV, que ia para o mundo inteiro nos nossos nossas quase 20 nuvens, nossos aparatos de reprodução na Terra inteira, alcançando milhares de pessoas. É um tempo para esse processo de comunicação aqui, primevo, chega a ser primitivo. E hoje eu quero rodar uma saudação da Lina, querida, que mora no Canadá e que tem uma longa história com a gente. Vem, Lina, querida, fala.
Ei, Caião, Dri, estou fazendo esse vídeo para desejar um ano maravilhoso, um ano em paz, para agradecer. Caião, te assisto sempre, todos os seus programas, os papos de graça, as participações nos podcasts. Quero que você saiba que eu estou sempre aqui, pertinho. E dizer que eu penso em você sempre, Caião, sempre, que você faz parte da minha vida, que a minha gratidão a você é muito profunda e tem muitas novidades para compartilhar boas, sendo sal e luz aqui no ecossistema de empreendedorismo do Quebec. Comecei a trabalhar para o organismo do governo e tem sido sobrenatural. Tenho feito os ateliês, workshops, bota o nome lá que o pessoal quer, liderança feminina, inteligência emocional, autogestão, lá vários nomes. Mas como sempre é o álibi, né, Caião, que você já conhece. Na verdade, eu estou ensinando o evangelho que eu aprendi com você. Existe uma sede muito grande aqui dos quebequenses por espiritualidade, mas não tem quem pregue o evangelho simples de Jesus. E a outra notícia boa que eu queria compartilhar, que eu vou começar um grupo aqui na minha casa, com 2 quebequenses, um rapaz que é gay e autista, olha que lindo, e que ele me pediu, ele falou, né, ele foi na igreja, não se identificou porque ele é gay, né, você sabe como é que é, e aí ele falou, eu quero aprender o evangelho que você fala, porque é esse Jesus que eu quero. E outra, uma jovem que eu sou mentora dela, voluntária, uma jovem que vem de um meio familiar, de muita violência física, psicológica, sexual, o pai é traficante de droga, o irmão também, a história dela é uma das histórias mais pesadas que eu já vi. E eu tenho falado também de Jesus com ela, tem sido lindo. E ela também me pediu, eu quero aprender. E então vamos começar nós 3. E os 2 são perfeitos, né, Caião? Perfeitos. Um gay autista e uma jovem que luta muito com a sua saúde mental, já tentou suicídio, bulimia, anorexia, várias questões. E ela é simplesmente perfeita também para começar. Então eu queria compartilhar com você isso, porque isso é fruto do evangelho que eu aprendi com você, Caião. E eu te amo demais, eu te amo tanto. É difícil falar isso sem chorar. Eu queria só que você soubesse isso. É muito lindo. Eu não quero pedir nada, eu só quero te agradecer por tudo. E eu tô aqui sempre. Se tiver algo que você acredite que eu possa fazer para ajudar, além de contribuir, é claro, com a MVTV, conte comigo sempre, viu? Te amo, a Madri, Braulio, Jack, Te amo. Dani também, todo mundo, toda a família. Um grande beijo e até breve. Ô, minha filhinha, você é uma linda, querida da gente de muitos anos. Mora no Canadá e faz um trabalho maravilhoso lá, facilitando a vida de brasileiros, milhares de brasileiros que migraram para o Canadá, passaram pelas mãos da Lina, foram ajudados, foram encaminhados, foram treinados, foram, de fato, aquinhoados com o que é necessário para poder viver bem, sobreviver e, mais do que sobreviver, progredir no Canadá pelas mãos da nossa querida Lina. Ela é muito linda e muito bonita de alma, de coração. E você aguarde, porque logo, logo nós vamos divulgar o número de WhatsApp para o qual você vai poder mandar a sua mensagem, como nós fizemos durante décadas e décadas aqui no Papo de Graça. Nós estamos recomeçando os nossos processos. E eu espero que você participe, envie e diga o que está acontecendo com você e traga coisas lindas como a Lina. Também muita gente faz perguntas que eu respondo com brevidade e objetividade, mas com toda sinceridade. Eu espero que assim que a gente divulgue o número, você comece a mandar e enviar com toda a prontidão os seus vídeos aqui para nós, tá bom? E hoje nós prosseguiremos aqui em Mateus, ainda no capítulo 6. Você vê que isso vai longe, ainda no capítulo 6, e hoje nos versos 19, 20 e 21 que eu quero ler. Agora, tudo isso aqui
é um entranhado, consequencial. Não tem nada espaço solto, não tem nada esparso, não tem nada desconexo, não tem nada estanque no Evangelho de Jesus. Todas as coisas se entrelaçam. Tem entrelaçamentos que a gente ilustraria dizendo de natureza quântica. Mas não são, eles estão numa sequência bem linear para quem quiser enxergar. Não está um ponto aqui, o outro do outro lado da galáxia, não. Elas se conectam, fazem um corpo. De modo que tudo que eu estou ensinando aqui em Mateus, desde o capítulo 1 até agora, é um corpo de coerente ensinamento. Todas as coisas remetem para outra e todas preparam para que venha a seguir, de modo que não há nada que chegue antes da hora e não há nada que, tendo sido dito, não vá ser depois reconectado, ilustrado, metaforizado, se transformar em parábola de algum modo, complementando, ou seja, há um processo de complementariedade em tudo quanto você vai vendo crescer diante dos seus olhos. E hoje, depois da gente estar vindo dos ensinos de Jesus, aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5, onde bem-aventurados os macários são figuras extraordinárias que não tem nada a ver com o currículo vitae que o mundo cobra, não tem nada a ver com o que seja propositura do ponto de vista social, econômica, ou de grandeza financeira, ou de sobrepujância política, ou de fama, nada disso. Isso passou ao largo, nem passou, nem foi mencionado, nem foi visto. Isso tem a ver só com a nossa loucura, com a nossa fantasia, com a nossa vaidade suprema, com a nossa oquidão, com a nossa valorização daquilo que não passa para a eternidade, com o nosso culto ao oco, nosso culto ao vazio, com o nosso culto ao nada. A maior parte da vida de todo mundo é consagrada ao nada, à vaidade, ao coisa alguma. Como diz a sabedoria do livro de Provérbios, a vida aqui debaixo do sol não passa disso, de vanidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aí chega alguém e diz, você não sabe o que aconteceu comigo, uma coisa nova que eu estou experimentando. E eu fico olhando, eu digo, meu Deus, o que a ignorância faz? O indivíduo nasceu outro dia, está vivo agora, 30 anos depois ele acha que aconteceu com ele uma coisa nova que nunca aconteceu antes. Como se, por exemplo, o Elon Musk fosse um fenômeno novo na humanidade. Não, ele é o fenômeno mais repetido e recorrente. Ele só tem temáticas novas, tecnologias que para a nossa contemporaneidade são novas, mas se você for para antes do dilúvio de Noé, nem tanto. Hoje em dia se descobre cada vez mais que as mesmas tecnologias já habitaram o planeta Terra antes da grande catástrofe diluviana. Quem for comigo à Turquia esse ano, em maio, vai aprender tudo isso. É uma viagem pré-diluviana, anterior ao dilúvio. É um mundo que precisa ser conhecido, porque Jesus disse que assim como foi antes do dilúvio, assim voltaria a ser nos dias anteriores à volta do Filho do Homem, nos dias que a gente vive. Então,
Entender aquele passado ajuda a gente a ver com clareza o nosso presente. Mas é outra história. O que eu estou dizendo é que não tem nenhum Elon Musk novo. Tem temáticas novas, com tecnologias novas, mas os Nimrods sempre existiram sobre a Terra. Os varões poderosos que dominaram a antiguidade sempre existiram na face da Terra, não tem nada novo. Os ditadores, os poderosíssimos, os riquíssimos, os que dominam a vida de quase todos os outros seres humanos à volta, nunca foram novidades, sempre estiveram aqui presentes. Essa convergência de poder total nas mãos de alguns poucos contra a fome, a miséria da maioria absoluta. O que há de novo nisso? O que há de novo no fato de um garoto que não sabe nada de coisa alguma se tornar herdeiro de um pai que trabalhou, se esforçou, amealhou, ajuntou e deixou uma grande herança para um bobo, para um playboy, para um tolo que vai torrar tudo, que vai gastar, que não vai sobrar nada, que vai miserabilizar-se. Enquanto o pai fazia aquilo pensando que estava dando garantia de sobrevida à família e aos filhos, quando na realidade nunca soube de nada, porque aquilo que a gente amealha aqui não passa com a gente para lugar nenhum depois da presente ordem de coisas, não passa. Então, aqui no Evangelho, o que você encontra são os temas de sempre. Os temas de sempre, apenas com algumas temáticas diferenciadas. E mais do que isso, você encontra a palavra de Deus de sempre, a palavra do Evangelho, a boa nova, a sabedoria eterna, o conselho divino, o caminho mostrado, o chão divisado, a orientação, a luz que mostra o percurso, sempre do mesmo modo, para evitar os mesmos tropeços, os mesmos erros, as mesmas ilusões, as mesmas miragens, os mesmos enganos, as mesmas falsificações. Mas a nossa estupidez é muito grande. A nossa ignorância é brutal, brutal, brutal. Eu, às vezes, fico vendo, e cada dia aumenta mais. Quanto mais informações do imediato, menos memória histórica as pessoas têm. Às vezes eu menciono uma coisa de 10 anos atrás, para pessoas que estavam vivas, que viram, que assistiram, que fizeram parte, que viram o noticiário, leram o jornal, receberam a informação. Todo mundo já esqueceu. Porque o acúmulo de informações diárias é tão grande que o cara não lembra nem do dia de ontem. Às vezes, você conversa com alguém à noite sobre uma notícia da manhã, a pessoa diz, eu já tinha até me esquecido, foi hoje isso, Pensei até que já fazia mais tempo. Eu digo, meu Deus, onde é que a gente vai parar? As pessoas estão se desmemoriando, é uma amnésia absoluta. É a morte da memória, a transferência da memória para um HD externo. Porque ninguém guarda mais nem para si as memórias mais candentes. Guardam sim ódios, amarguras, ressentimentos, falta de perdão, raiva. Isso elas guardam. Agora, sabedoria, entendimento, informação útil, aprendizagem, essas coisas todas que deveriam fazer parte do que nós preservamos no baú do nosso coração e da nossa consciência, essas todas são despejadas fora todos os dias e as pessoas vão vivendo como autômatos alienados, guiados de informação e informação que elas vão esquecer no fim do dia, já nem lembram mais. O Evangelho, todavia, não é assim.
e nem pretende que o leiam, que o aprendam, que o guardem, que sejam neles instruídos, se tornem pessoas assim. Senão será uma desgraça. E eu experimento todo dia essa desgraça. Eu sou um professor dessa desgraça. Eu sou um ensinador dessa miséria. Porque eu venho aqui ensino, sabendo que é uma minoria que guarda. É uma minoria que retém, que transforma aquilo em projeto, em processo, em compreensão, em aprendizagem. A maioria até fica impressionada na hora, de maneira estanque. Ah, uau! Aí alguém chama ali, faz qualquer outra coisa, o cara já esqueceu. Já foi lavado da mente, já não há mais nada. É lavagem cerebral todo dia. E eu venho no dia seguinte, repito, e vejo pessoas que estavam aqui, que apareceram aqui, os nomes apareceram aqui, que ouviram e que me perguntam a mesma coisa. Escuta, Caio, isso é novo, interessante. E eu digo, ai meu Deus, me dá paciência, porque eu vou ter que viver assim o resto da minha existência, porque é uma geração que não tem memória, é uma geração que sofre de uma amnésia pavorosa. Pois bem, o que nós temos hoje diante de nós não é um informe estanque. Ele tem a ver com, por exemplo, tudo que os profetas disseram, os profetas do Velho Testamento. Tudo que eles disseram tinha a ver com o que eu vou ler aqui agora. Quando você vê a conduta daqueles que andaram com Deus e que honraram a fé e foram honrados pela fé, como a gente vê em Hebreus, no capítulo 11, são pessoas para quem essa consciência aqui estava presente. E eram pessoas que se alimentavam e viviam de referências de significados muito superiores e que não tinham a ver com uma taça de ouro, nem tampouco com incrustamentos de pedras preciosas, o que não é o caso aqui. Isso tudo aqui é fake, é só para embelezar. Comprado na Turquia, ou em Marrocos, ou no Oriente Médio, ou em Israel, ou na Palestina, ou em qualquer outro lugar, ou no Egito. Mas é fake. Se eu der uma batida aqui, quebra. Como tudo mais, é só fake. Mas o fake toma lugar de tudo. Inclusive o que a gente chama de dinheiro é fake. Porque a durabilidade é passageira demais. Eu já lidei na vida, não para mim, não como posse minha, não como bem meu, não como algo que eu botasse na minha conta e dissesse, ah, eu tenho, eu possuo. Não. Graças a Deus, eu nunca misturei as coisas desde jovem pregando o Evangelho. Eu vivia com 2 salários mínimos durante os 3, 4 primeiros anos da minha vida. Morava na casa dos meus pais, num quartinho, com a minha mulher, onde nasceram 2 filhos. Depois eu construí uma casa ao lado, com um dinheiro que não era meu, que eu ganhei de presente do meu sogro, com cujo dinheiro eu comprei um terreno, e com a sobra nós iniciamos a construção. Depois veio um irmão de São Paulo que esteve em Manaus e me viu ali construindo a minha casinha ao lado da casa do meu pai e fez uma outra oferta generosa, com a qual nós concluímos a casa, que só pôde ser concluída porque meu pai, com as próprias mãos, papai, além de tudo que ele era, e ele era muita coisa, ele também era pedreiro, carpinteiro, marceneiro e o que mais você quisesse do ponto de vista davinciano, um Leonardo da Vinci de qualquer invenções e de qualquer construções. Foi ele que fez a casa, com um velhinho, um senhorzinho e um outro ajudante.
E eu, que passava o dia indo para os hospitais e pregando nas universidades, voltava mais cedo, botava um short para virar massa, e depois à noite, frequentemente ele dizia: meu filho, você é mais útil do que eu lá fora, na cidade. Vá pregar. Tem tanto convite para você ir pregar nos lugares importantes onde o evangelho precisa chegar. E eu ia, pregava, voltava meia-noite, morto. E não raramente, meu pai estava em cima do telhado da casa com uma pequena lâmpada, calafetando, fazendo junções de telhas, botando calhas, preparando tudo, ou trabalhando em obras de marcenaria. Até a minha cama foi feita por ele. Os nossos armários, os nossos móveis, tudo foi feito por ele. Tudo lindo, tudo bonito, tudo de bom gosto, tudo como se tivesse sido contratado a partir de uma marcenaria de um ótimo marceneiro, porque ele o era. Agora, cadê a casa? Eu tive que vendê-la, alguém que comprou tinha outros planos, a derrubou. Se você for lá, não tem mais nada. Como a casa do meu pai, que foi feita pelas próprias mãos dele, ao lado da minha, vá lá, procure, não tem mais nada. Alguém preferiu ter uma oficina mecânica, derrubou tudo do que ter uma casa, porque tudo vai passando, o mundo passa. Onde é que está a fábrica de esperança? No Rio de Janeiro, em Acari, que era o maior projeto social da América Latina, com 58 mil metros quadrados de área coberta. 66 projetos funcionando, 25 mil pessoas sendo atendidas todos os dias. Deu uma veneta na cabeça do governador e outra na cabeça do prefeito. Depois do ano 2000, eles foram lá e implodiram tudo. Se você for lá hoje, não tem mais nada, porque tudo passa. E ai daquele que coloca a sua esperança nessas coisas achando que elas têm durabilidade. Elas não possuem nenhuma durabilidade. É só idiotice mental da gente é que faz com que a gente assuma esse engano desse modo. Por isso é que Jesus diz, e começa dizendo no verso 19 do capítulo 6, não acumuleis. Não sejam acumuladores. Não sejam colecionadores de acumulações. O cara chega e diz, eu tenho não sei quantas armas. Aí te leva numa sala, tem lá 200 armas. Que ele não usou, não vai usar. Se Deus o abençoar, ele nunca precisará usar, mas ele gosta de ter aqueles milhares de dólares pendurados ali, uma espécie de masturbatório armamentístico, onde ele leva os amigos para dizer, eu tenho tantos mil dólares de armas aqui, e você não viu a gaveta das munições. E eu fico olhando e digo, meu Deus, quanta miséria no mundo, quanto investimento bom, positivo podia ser feito, mas o cara é um acumulador. Ele acumula dinheiro, não só para esta vida, já é demais para uma vida, porque o pão nosso é de cada dia, mas vai lá, que pouca gente tenha fé, que pouca gente tenha confiança, que pouca gente descanse na provisão de Deus, no sustento de Deus. Que pouca gente leve a sério o fato de que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Que pouca gente queira aprender a viver contente em toda e qualquer situação, sabendo ter, sabendo não ter, sabendo possuir, sabendo viver despossuído. E assim mesmo aprendendo a viver contente, não importando a circunstância. Como Paulo escreve aos Filipenses. Vamos pensar que seja assim. Tudo bem. A fé não é de todos.
Nem todo mundo tem o mesmo nível de fé, de entendimento, de compromisso, de confiança, de descanso. Tá ótimo. Nada contra. Você querer ter alguma garantia a mais para os próximos anos, para você, para sua família, não tem problema. Pegar algo e investir para tentar multiplicar, para tentar criar um recurso que tenha vida própria, que continue a produzir bens para o que o indivíduo necessite, ou até para os pequenos sonhos dele, para as realizações dele, da sua família, para os seus confortos pessoais. Tudo bem, você não é Jesus e você não está chamado para viver como Paulo viveu. Nem todos podem viver como Paulo, senão não sobra ninguém para sustentar Paulo. Nem todos podem viver a vida de Jesus. Aqueles 3 anos e meio de abnegação de tudo e de todas as coisas. Porque senão não haverá as mulheres ricas, nem os homens ricos, descritos em Lucas no capítulo 8, que sustentavam a Jesus pelo caminho. Alguém tem que ter alguma coisa, ou bastante suficiente para ajudar. Faz parte do processo. E não é em relação a isso que Jesus está falando, porque não há uma gota de hipocrisia em Jesus. Jesus aceita a boa residência dos amigos, aceita a cama confortável dos companheiros que o convidavam para estar, aceita a ceia farta na casa de Zaqueu, aceita banquetear-se na casa de Simão o fariseu, aceita a oferta de nardo puríssimo e caríssimo no vaso de alabastro, extremamente caro naqueles dias, era uma peça rara, e aceita que aquilo tudo seja derramado na sua cabeça, a ponto de que Judas disse que dispêndio de dinheiro podia ser dado aos pobres. E Jesus disse, deixa a mulher em paz, ela está fazendo o que ela pôde, ela está me ungindo para a minha morte. Não se meta em tudo, nem tudo é contábil, nem tudo é quantificável. Existem coisas que carregam qualificações superiores às quantificações matemáticas, aritmáticas e imediatas. Nem tudo é para ser medido assim, senão a vida fica insuportável. Parem com isso. Ele é colocado, como diz Isaías no capítulo 53, e os evangelhos confirmam nas narrativas da reportagem dos evangelhos, ele é morto entre bandidos, mas com o rico esteve na sua morte. E é um rico que pede o corpo dele e o retira da cruz e o coloca na sua tumba nova, aberta em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era um privilégio para poucos, não era para todos, era uma raridade. Ele veste uma túnica sem costura, tecida de alto a baixo, sem nenhuma emenda, o que era um pedaço de roupa sofisticadamente caro, deram de presente a ele, ele vestiu sem nenhum pudor, andou com ela para lá e para cá, ela era tão valiosa que na cruz, enquanto ele morria, os soldados romanos disseram, olha que pedaço de obra-prima essa roupa aqui, e jogaram sorte sobre ela para ver quem é que ficava com a roupa, porque era de uma qualidade extraordinária. E assim eu poderia continuar multiplicando exemplos. O herói do Evangelho, que é um samaritano, gente boa, conforme a descrição de Lucas, no capítulo 10, aqui, tem alguma coisa aqui caindo, Caio, está faltando bateria nela, corra aqui, nesse aqui. Então, em Lucas, no
no capítulo 10, o herói da boa vontade, do carinho, da fraternidade, é o samaritano. Por que o samaritano pôde ajudar quem estava caído à beira do caminho, maltratado, roubado, vilipendiado, abandonado? Porque ele tinha dinheiro. Dinheiro bastante para socorrer o cara, dinheiro bastante para colocá-lo numa hospedaria, dinheiro bastante para dizer: eu estou indo adiante, mas quando eu voltar, se ele tiver te custado alguma coisa além e a mais, me fala que eu te remunerarei completamente a mais. Por quê? Porque o homem tinha. Ele não estava ali como um pobretão sem nada, ele tinha com que socorrer. O próprio Evangelho de João, aliás, a primeira epístola de João, no capítulo 5, nos diz que se alguém passa e se alguém vê uma pessoa em necessidade e em vendo, possui aquilo com o que possa socorrer o indivíduo na sua necessidade, mas fecha o coração, desvia o olho e vai adiante, esse tal, João diz, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele viu, ele podia alcançar, ele tinha os meios, ele tinha tudo, mas ele bloqueou o coração, ele blindou os olhos, o amor de Deus não está nele. Portanto, o problema não é ter, o problema é como ter. O problema não é ter, o problema é como ter, preste atenção nisso. O Evangelho, aliás, nos ensina que o problema é como, sempre é como. É como eu ando, é como eu vejo, é como eu trato, é como eu vivo, é como eu sou. O Evangelho tem uma ênfase absoluta em como eu existo, com que qualificações, com que disposição, com que interesse, com que perspectivas eu consigo viver. Eu consigo viver. É como. Então, sabendo disso, olha o que Jesus diz: não acumuleis. A acumulação é o como. Não é não ganhem nada. Não é sejam improdutivos. De modo algum. Porque, ao contrário, você vê, por exemplo, na parábola que Jesus conta aqui em Mateus, mais adiante, capítulo 24, início do capítulo 25, aquela parábola dos talentos, ele diz que pessoas diferentes recebem dons diferentes de acordo com a capacidade que cada um tem de exercer o seu próprio dom. E um recebe 5, outro recebe menos, um recebe 1. Quem recebeu 5 saiu a trabalhar e multiplicou por 10. Quem recebeu 4 multiplicou por 8. Quem recebeu 2 multiplicou por 4. Agora, a tragédia daquele que recebeu 1, sentou em cima, enterrou e não fez nada. Então, ao contrário, existe inclusive uma expressão violenta designada para esse indivíduo que recebeu dom, graça, talento, meios, recursos, inteligência, sabedoria, ciência, instrução, todas essas coisas com as quais a gente implementa a nossa capacitação e, ao invés de ampliá-la, a escondeu, sentou em cima, enterrou. E Jesus chama essa pessoa de servo malvado. Por isso, o problema não está em ter. O problema sempre esteve em como ter. Guarde isso no seu coração para sempre. Embora eu saiba que você vai esquecer amanhã ou hoje à noite. Mas, para quem guardar,
Para quem tiver essa avidez de aprendizagem sincera e verdadeira, fique sabendo, o que importa é como você trata as coisas. As coisas em si são quase sempre completamente neutras. O que designa o significado delas é o modo como eu as trato. Portanto, Jesus diz no verso 19, não acumuleis. Não acumular é o como. É viver para insatisfação absoluta, mais. E Jesus dá um diagnóstico para o acumulador. Jesus psicopatologiza a mente do acumulador. Está aqui no Evangelho de Lucas. Aquele homem que tinha alguma coisa, já tinha o bastante, mas falou, não, eu quero ter demais. E aí ele saiu construindo silos e depósitos e ampliou os seus bens, encheu os seus tesouros e seus silos. A linguagem do primeiro século era toda ela em grãos. Grãos era a unidade monetária por excelência. Mais do que ouro, eram grãos. Estavam disponíveis para qualquer um plantar, tirar da terra, tendo silos para guardar, era uma fortuna, uma fábula, que podia ser estocada por anos. E depois de estar tudo pronto, ele olha para a sua produção extraordinária e diz, minha alma, vê quantos bens, quantos recursos, todos esses silos. Tu tens agora em depósito bens para muitas gerações, para muitos anos. E Jesus disse que ele ouviu uma voz, aquele homem, dizendo, louco é a palavra, é o diagnóstico. Insano. Hoje mesmo pedirão a tua alma. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tens, para quem será, seu insano? Portanto, mais uma vez, a ênfase de Jesus está na acumulação. Zaqueu, por exemplo, tinha uma grande acumulação. A tal ponto que quando ele ouve Jesus em casa, naquela ceia descrita lá em Lucas, no capítulo 19, na casa de Zaqueu, e quando ele ouve Jesus, ele entra naquele estado de estupefação, e ele chega e diz a Jesus, Senhor, decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Jesus disse o quê? Hoje entrou salvação nessa casa. Porque o Zaqueu ficou apenas com o que era necessário, com o que era fruto do trabalho dele. Se satisfez com a remuneração natural do seu trabalho. Parou de cobrar o ágio, parou de meter a mão grande, parou com isso tudo e não só parou, decidiu desacumular, decidiu investir naquilo que era a miséria do outro, a pobreza do outro, a necessidade do outro, a reparação daqueles que ele sabia que tinha explorado na cara lavada. Aí Jesus disse o quê? Hoje, o arrependimento aqui manifesto toca no nervo essencial da alma deste homem, porque ele está tratando do problema mais visceral que ele tinha, da doença idolátrica mais profunda que o possuía. Portanto, eu digo, hoje entrou salvação nessa casa. Como era o caso, por exemplo, de Mateus, que Jesus chamou para ser apóstolo, também chamado de Levi, o maioral, o homem mais rico da Galileia, o maioral dos publicanos, o mais endinheirado de toda aquela região. Jesus disse, vem e segue-me. O cara largou tudo.
deixou a coletoria porque descobriu um tesouro maior. E teve o privilégio de um chamado que ele nunca esperou ter na vida. Ele já estava tomado pela fascinação. Mas a autoimagem dele, a desvalorização pessoal dele para com ele próprio, a certeza que ele tinha da sua imensa e absoluta inadequação para ser discípulo de Jesus, o fez tornar-se um indivíduo que nem ousava se aproximar para ouvir de perto. Jesus vem e olha para ele e diz: você me serve, vem e segue-me. Mateus, e Mateus deixou a coletoria, deixou tudo, passou para outros, não quis saber, foi adiante, nunca mais teve nada, mas herdou um grande tesouro nos céus. Mateus é um caso extremo. Jesus não chama todo mundo para os casos extremos. Ele está cheio de amigos que tinham casas, propriedades, que tinham seus bens. Não há nenhum problema nisso. O problema está na exacerbação em um que possui os bens que tem a ver com o que poderia ser o recurso de milhares ou milhões. Aí isso cai na casa da iniquidade indescritível. Porque cai no processo de acumulação perversa. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, cai no processo de acumulação perversa. Você me entendeu? Portanto, não acumuleis, outra expressão interessante, para vós outros. Porque eu posso até acumular para distribuir. Para distribuir. Eu conheço pessoas que têm um dom extraordinário de tocar e fazer isso aqui virar outra coisa, virar bem, virar dinheiro, virar recurso. Mas eles fazem isso para outros, como nos bons tempos. Hoje em dia não existe mais isso. Mas há 50, 45, 40 anos atrás, até 35 anos atrás, eu ainda conheci muita gente nos Estados Unidos, por exemplo, que ficava rica e dirigia o mesmo carro simples. Eu conheci um que ficou muito rico, um homem milionário, mas morava num sobrado, ele nunca quis nem trocar de casa. E o dinheiro todo que ele tinha, ele não ficava nem com 1% do que ele produzia por mês. Os outros 99% ele doava para obras sociais, para missões, para pobreza, para necessidade humana, para universidades, para laboratórios, para pesquisas científicas, investimentos os mais variados, porque ele tinha capacidade de produzir, mas não era para ele. Ele usava aquela capacidade para fazer isso para outros, para beneficiar aquilo que fazia jus a uma iniciativa tão bonita, nobre e linda. Hoje em dia isso acabou. Na Europa ainda durou mais tempo. Eu me lembro na Inglaterra, me lembro quando o Tear Fund, que era ou é ainda uma das maiores organizações de ajuda social do Reino Unido, eu era muito amigo deles, fazia muitos eventos com eles, e quando eles estavam fazendo um aniversário, que agora eu não me lembro se foi nos 50 anos do Tear Fund, alguma coisa assim, eles me convidaram para ir pregar em todo o Reino Unido, nas principais catedrais, igrejas, teatros, e especialmente para aquela assembleia de mantenedores, que eram ingleses ricos e gente da realeza. E eu rodei quase uns 15 ou 20 dias, o Reino Unido inteiro pregando, naqueles lugares lotados, e falando o Evangelho e agradecendo por eles ajudarem uma organização como o Tear Fund, que ajudava tantas coisas lindas no mundo. Hoje em dia,
Até as organizações de natureza social já ficaram completamente refratárias e difíceis. E os doadores desapareceram, sumiram. Já não há mais ninguém aí. São raros. Estão se transformando, como diz o Velho Testamento, em ouro de Ofir. Dificílimo de ser garimpado e achado. Não acumuleis para vós outros. Porque quando o indivíduo tem a capacidade de ganhar, de gerar mais do que precisa, mas produz visando as necessidades amplas. Tem um laboratório que podia fazer 20, 30, 40, 100 vezes mais se tivesse mais recursos, eu vou investir nele. Tem uma pesquisa científica que pode salvar a vida de milhares, milhões de pessoas, eu vou investir nisso. Tem uma obra social limpa, auditável, accountable, que preenche todas as necessidades de compliance no mundo inteiro, ajudando gente de verdade, com auditabilidade séria. Eu vou investir nisso. Mas nem mais isso a gente encontra com facilidade, é difícil. Está rareando. Porque o coração está ficando duro, empedernido, fechado. O egoísmo blindou e fez todo mundo se voltar sobre si mesmo. E quem consegue ganhar muito se jacta de quem tem muito. E se orgulha disso contra quem não tem nada e chama quem não tem nada de otário. Como tem um coach aqui no Brasil, que quem tem para ele é sábio, quem não tem é otário. E se ele disser que vai destravar o cara para o cara ganhar dinheiro e o cara em 3 anos não ficar rico, é otário. E ainda usa o nome de Jesus como uma blasfêmia naquela boca dele. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se eu tiver algum potencial de ganhar mais, de ganhar muito, de produzir muito, que eu faça isso visando quem não tem quase nada, quem não tem o mesmo dom, quem não tem a mesma graça, quem não tem a mesma inteligência, quem não tem a mesma oportunidade, quem não teve o mesmo treinamento, quem não teve os mesmos meios que eu tive, quem não teve a mesma capacidade de expediente criativo que eu que não tinha, desenvolvi e passei a ter, e hoje consigo fazer as coisas se multiplicarem aonde quer que eu chegue, eu toque. Agora, isso é um dom. Isso é um dom para ser usado não para mim, só para mim também. Porque se eu tenho um dom, o Evangelho diz que é justo que eu me alimente do dom que eu tenho. Agora, não é justo, não é sábio, não é lúcido, não é sensato, não é segundo Jesus nem o Evangelho, que o dom que eu tenha seja utilizado exclusivamente para mim mesmo, porque senão ele se transforma não em dom, não em cáris, não em graça, mas se transforma em maldição. Uma graça que é favor imerecido, que eu não fiz nada por merecer, mas me foi dada. E se eu a trabalhei, porque ela já existia em mim, consegui multiplicá-la, como na parábola dos talentos, eu devo fazer isso com a intenção de colocar tudo isso nas mãos do meu Senhor. Tu me deste tanto, olha, como eu multipliquei. Investir isso nas vidas de outros tantos, porque nada é igual nesse mundo. Tem gente com mais capacidade, gente com pouca capacidade, gente sem capacidade nenhuma. Gente sem capacidade nenhuma. E que se não for ajudada, vai morrer na sua própria desgraça e miséria enquanto você assiste, se refastelando nas sobras que você não terá condição de levar para a eternidade. Portanto, não acumuleis
para vós outros tesouros sobre a terra. Aqui, quantas casas, casas e mais casas e mais casas e mais casas. Eu conheço uma pessoa que, a essa altura da vida, deve ter mais ou menos umas 3.000 casas. É casa pra caramba, né? 3.000 casas, fora os outros bens e bens e bens e bens e bens. Mas são tantos bens, tantos bilhões em bens, e mais 3.000 casas, que ele teve que organizar uma super, hiper imobiliária para fazer gestão só das casas dele. É muita casa, é muito acúmulo. E não é para os outros. Teve um tempo até que era, mas depois de um tempo a pessoa foi ficando cínica. E já não é mais para os outros. É cada vez mais apenas para ela mesma. E ela não sabe o que vai fazer. Porque a vida está chegando ao fim. Chega a um ponto que nem mais os filhos querem aquilo de tão nojento que vai ficando quando as novas gerações vão ganhando uma consciênciazinha um pouquinho melhorada. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça, aonde a inflação, aonde a deflação, aonde as políticas governamentais, aonde a ferrugem, aonde os elementos de corrosão do recurso material, aonde as quedas das bolsas de valores obedecem à ilogicidade da loteria do mercado, aonde essas coisas são corroídas, como eu já vi em 78, gente riquíssima nos Estados Unidos e que perdeu tudo da noite para o dia, pulou da janela de Wall Street. Como de novo em 88, naquela crise da bolha imobiliária, quanta gente se jogou pela janela dos prédios altos de Wall Street. E eu conheci pessoas que conviveram com alguns amigos que saíram correndo e pularam pela janela. Porque a esperança delas se baseava exclusivamente nisso. E aí veio o ladrão, veio a ferrugem, veio a traça, com as linguagens contemporâneas e atualizadas, e levaram tudo da noite para o dia. E acabou tudo. E não ficou nada. Jesus diz, não acumuleis para vocês mesmos. Se há um dom em você, faça isso crescer. Como na parábola dos talentos. Mas não olhe só para o próprio umbigo, faça disso uma graça que atenda a outros, que beneficie a outros, a você também. Mas não apenas a você. Não apenas a você, não apenas a você, que beneficie a outros, ou a muitos, ou a projetos, como eu já disse, valiosos e preciosos. Faça isto. Aí ele prossegue no verso 20, com uma adversativa, não acumuleis, mas ajuntai. Olha só, não acumuleis, mas ajuntai. Há uma diferença entre esse tipo de acumulação e esse modo de ajuntamento, de ajuntar. Não acumuleis, mas ajuntai. Não acumuleis, mas ajuntai. Não acumuleis na terra, só para vocês. É loucura, é insanidade, é psicopatologia, é doença de alma, para a qual a nossa psicologia, a nossa psiquiatria, a nossa psicanálise não tem uma definição psicopatológica. Mas Jesus tem, e chama de insano, de loucura, de desvairamento, de alucinação. Esse tipo de acumulação. Não acumuleis, mas ajuntai.
ajuntai. No primeiro caso é não acumuleis para vós outros. No segundo caso é ajuntai para vós outros. É uma diferença extraordinária. E tem a ver com o como. Não acumuleis. Pode ser que Deus tenha me dado o dom de pegar nisso aqui e isso aqui virar 10. Eu só preciso de 1. Eu posso investir 9 em outros. Porque amanhã eu vou pegar de novo nisso aqui e 1 vai virar 10. E eu confio na graça de Deus na minha vida, que toda vez em que eu pego alguma coisa, ela cresce. Eu confio nisso, isso é fé. É tanta fé que eu pego, ela cresce e eu distribuo. No dia seguinte eu pego de novo, ela cresce e eu distribuo. Esse é um modo de não acumular sobre a terra, embora eu tenha o dom de fazer as coisas crescerem. Agora, não acumuleis para vós outros se contrapõe a ajuntai, mas ajuntai para vós outros. Qual é a diferença? É que no primeiro caso a acumulação é terrena, é terráquea. Não passa pela tumba. Você não leva para lugar nenhum. Você veja as sepulturas, as pirâmides, as tumbas dos faraós, para que serviram? A não ser para serem assaltadas, assaltadas e assaltadas. Quando se descobre, por exemplo, os tesouros de um dos faraós menores, um dos faraós menos ricos do Egito, que foi Tutancâmon, você fica, uau, perplexo. E aquilo ali era a pobreza faraônica. Houve alguns outros que você não pode nem descrever o que os caras acumularam e se enterraram junto com o recurso que não passou das mãos dos salteadores. Ilustrando muito bem o que Jesus dizia aqui, porque nos dias de Jesus já havia muitas histórias de tesouros faraônicos que não sobreviveram aos salteadores de tumbas. Não acumuleis na terra para vós outros, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Nos céus, o verdadeiro tesouro é acumulável. Na terra, não. Porque o que eu acumulo na terra é ouro, é prata, são bens, são propriedades, são glebas, são fazendas, são terras que já mudaram de mão quantas vezes. Por exemplo, eu moro nesse terreno aqui. Hoje, aqui é um lote cheio de verde, um jardim gostoso, agradável. Todo mundo que vem aqui se deleita nessa paz. Agora, sabe lá Deus, há 300 anos o que havia aqui? Há 500 anos? Há 1000 anos? Há 2000 anos? Há 3000 anos? Ninguém tem ideia, isso aqui já teve dono. Tem aqui, está dizendo, não é possível acessar o recurso da live, viu, Caio? Venham aqui, ajeitem isso direito, pelo amor de Deus. Então, na realidade, ninguém sabe o que já aconteceu aqui. Como ninguém sabe o que aconteceu no Vaticano, por exemplo. A gente tem até uma história arqueológica mais precisa lá no Vaticano. Mas você não tem ideia, se você for para dias imemoriais, você não sabe o que já aconteceu lá, não sabe mesmo. Como, por exemplo, Jerusalém, que você diz, ai, Jerusalém. Jerusalém foi o lugar onde mais se derramou sangue na face da terra. E quanto mais se escava arqueologicamente o lugar onde é Jerusalém, você sabe que hoje em dia já se está descobrindo elementos de natureza arqueológica de aproximadamente 45, 50 mil anos atrás, no lugar onde é Jerusalém. Aí os judeus ficam lidando com a Jerusalém de 3.000 anos para cá, de 4.000 anos para cá, isso é brincadeira. Houve milhares de anos antes. E eles chegaram ali e tomaram.
na marra. Davi tomou dos jebuseus, não tinha atestado, não tinha certidão de propriedade, foi no peito, na raça, foi tomado mesmo. Aí depois que é tomado, passa um tempo, todo mundo diz, é meu, é nosso, é de Deus, foi Deus que nos deu, aleluia, louvado seja o Senhor. Porque a gente só quer enxergar o imediato. Mas aqui nesse mundo, as coisas são passageiras e eu devo usá-las como pão de cada dia. Do contrário, a acumulação é contra mim. A menos que eu seja inteligente, sensato e sábio o suficiente para dar um bom uso às coisas que, como dom, eu pego e ajudo a multiplicar e faço multiplicar. Agora, existe um ajuntamento, um ajuntar, que não amaldiçoa, que só abençoa. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Nessas outras camadas dimensionais, que tesouros são esses? Que tesouros são esses? É tudo aquilo que decorre da prática do amor. Os tesouros que eu acumulo nos céus são todas aquelas coisas que decorrem da prática do amor. Guarde isso, pelo menos isso do seu coração, antes que um coach corrompa a sua alma outra vez. Os tesouros que se pode ajuntar e que ficam entesourados nos céus, nas outras dimensões, são todos aqueles que decorrem da prática do amor, que são fruto do amor, que são expressão de bondade, de compaixão, de solidariedade, de misericórdia, de compartilhamento, de alegria no ajudar, no servir, no se doar. Os tesouros, recursos, as riquezas que eu posso ajuntar e que não se perdem, são aquelas que decorrem da consciência de que, se eu recebi a capacidade de fazer as coisas se avolumarem, é para que eu atenda às necessidades daqueles que não têm como se socorrer. E não adianta você vir com essa ideologia de Satanás dizendo pobre é pobre porque é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Cara, se eu tirar você de onde você está, zerar a sua vida, tirar todo o conhecimento que você obteve, fizerem implantar uma amnésia em você para você não saber de que pai nem de que mãe você veio, dê a você uma vida de criança, jogar você numa casa paupérrima, se é que será numa casa, ou filho chupando um peito seco numa esquina de alguma cidade empobrecida do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, você vai ser pior do que os piores. Mas você é tão perverso, é tão maligno, é tão diabólico, ficou tão filho de Satanás, que ideologizou o privilégio que você tem e chama qualquer outro que não teve a mesma chance e nunca terá e não conseguirá sair daquela bolha. A menos que alguém fure e ajude. Do contrário, não sairá. Como no mundo inteiro, tem 6 bilhões e meio de pessoas numa bolha de pobreza. E tem uma quantidade enorme de ricos na Terra que gostariam muito que alguma coisa acontecesse e a população de 8 bilhões de habitantes do planeta fosse reduzido a não mais do que 1 bilhão de pessoas. Porque não tem terra, não tem planeta o suficiente para sustentar toda a demanda do conforto médio americano, que é o que todo mundo, até os pobres da África, gostariam minimamente de ter. Não tem planeta Terra suficiente. Tinha que ser 7 outras terras em tamanho para fornecer a mesma média de consumo. Não dá, não passa na matemática de ninguém.
1% controlando quase tudo de todo mundo. Em mundo nenhum isso dá certo. Mas você atribui isso à ideologia, a poder, a não poder, a preguiça, a não preguiça, a idiotice. E o perverso, o diabo, é você, cara. Você está virando um diabo em nome da sua ideologiazinha. Está virando um ser perverso, maligno, demoníaco. Eu tenho muita compaixão da tua alma. Jesus te chama de louco, de insano. Esse é o diagnóstico de Cristo Jesus sobre a tua vida. É o label inarrancável que você mesmo colou na sua testa. Não acumulei sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Tudo que é meu está guardado e ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. Eu vou me vestir de glória. Quando você me encontrar na outra dimensão, você vai me ver vestido de glória, de luz, do indescritível. Eu vou estar tomado por uma beleza que você não pode, nem eu, podemos juntos imaginar ou conceber. Aquilo que olhos nunca viram, aquilo que ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração de homem nenhum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem preparado para aqueles que o amam essa riqueza nos céus, celestial. E que não é feito desse elemento material, é feito de natureza imponderável, é daquilo que o espaço-tempo não destrói, não corrói, que a lei da entropia não desconstrói. Agora você escolhe que natureza de gente você quer ser. É o que o Evangelho diz. Você pode viver só para o espaço-tempo aqui, ó. Fazer o que você bem entender da sua vida, cara. E morrer bilionariamente miserável e infeliz e nu. Como Jesus diz aos crentes ricos da igreja de Laodiceia. Pobre, cego, infeliz e nu. Pobre, cego, infeliz e nu. Riquíssimos. Mas o diagnóstico de Jesus para eles foi esse. Vocês acham que não precisam de nada? Que são riquíssimos aqui em Laodiceia? Pois eu vos digo. E quem está dizendo é Jesus. Para mim, vocês são pobres, cegos, infelizes e nus. Esse é o destino de quem vocês estão semeando para se tornarem. Agora, ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde nada se perde. Nada, absolutamente nada se perde. E eu quero, no dia de hoje é quinta-feira ainda, né? É quinta-feira hoje? Por favor, me ajudem aí dentro, falem alto. É quinta-feira hoje, então eu vou terminar por aqui, porque eu já falei demais e amanhã eu quero prosseguir nesse mesmo tema, conversando com você sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo, que continua esse tema. Porque tem muita gente me perguntando, escuta, Caio, qual é o problema da gente ter dinheiro? E eu já disse hoje, eu já respondi. Mas tem gente que não adianta, você tem que repetir 1 trilhão de vezes para o cara entender. São ouvidos mocos. Então, aos ouvidos mocos, amanhã eu quero ler aqui na Epístola de Paulo a Timóteo, e quero que você me acompanhe no capítulo 6, versos 9 e 10. E você vai ver quando ter pode se transformar numa desgraça para você. Só aí é que se torna
Antes disso, não. Eu, por exemplo, quero muito que você prospere em tudo, mas que, sobretudo, a sua alma se torne próspera. Como o apóstolo João diz na segunda epístola dele, no finalzinho do Novo Testamento, quando ele diz: eu rogo a ti, meu amado Gaio, que tu sejas próspero como próspera é a tua alma. Eu peço a Deus que tu te tornes próspero, como próspera é a tua alma. E eu tenho um livro exclusivamente sobre isso, chamado Uma Graça que Poucos Desejam. Deve estar aí no portal caiofabio.net, no link Livros. Link Livros, caiofabio.net, é que eu acho que o Caio não tem ainda a chance de abrir lá, mostrar, clicar, e como o Braulio fazia. Mas está aí, no caiofabio.net, no link Livros, o livro Uma Graça que Poucos Desejam, que ensina a teologia do Novo Testamento de como ter dinheiro sem se fazer mal. Como ter dinheiro sem se fazer mal, segundo o ensino do Evangelho de Jesus. Vá lá, você mesmo, clique, abra, procure o link Livros e procure o livro Uma Graça que Poucos Desejam. Veja se ele já tem e-book, qualquer coisa assim. Nós estamos entrando numa fase em que os livros vão virar, inclusive, avatares, sendo compartilhados com você. Vai chegar essa hora, você vai ver. Mas enquanto isso, vá lá no dedão e alcance. E eu peço a ti, Jesus, que essa palavra tenha alcançado o coração de alguém, de alguns, e tenha enriquecido a mente. Tu dês inteligência espiritual que nos salve da nossa idiotice perversa. Por favor, salva-nos disso. Só o teu espírito pode fazer isso numa hora de tanta lavagem cerebral em contrário, aonde os crentes não querem mais tesouro nos céus, eles querem riqueza na terra. Poderes estão tomados pelo espírito do egoísmo e da maldade, da dureza e da insensibilidade total e gargalham de qualquer coisa diferente, de tão perversos que se tornaram. Tem compaixão e abençoa esse remanescente, esses 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal e que não pensam só em si. É o que eu te imploro, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Olha aqui para mim, aí em cima, você está vendo na sua tela o QR Code. Você aponta para lá, ele te joga para dentro de um ambiente cheio de cartões de crédito, você usa o que melhor lhe convier. Você que mora no exterior, que mora em outros lugares, que está me vendo em outros países, você tem o PayPal, você sabe como usar, e quem está aqui no Brasil pode usar os cartões aí no QR Code ou pode usar o Pix, que está aparecendo, é só anotar. Tá aí, anota, eu não vou ler esse Pix, porque não é possível. Em qualquer programa de televisão, o pessoal dá o Pix em 3 segundos e todo mundo anota. Aqui, eu tenho que falar 1 minuto do Pix, porque tem uma trava mental. Chega, anote. É um Pix para quem quer ajudar meu ministério, para quem quer que essa palavra do Evangelho, que é cada dia mais incomum, cada dia mais rara, cada dia mais difícil de minerar como ouro de Ofir, chegue a outras vidas, mentes e corações, e você faz isso investindo neste ministério cujo Pix está aí à sua disposição. O segundo Pix que aparece aí é para uma contribuição de outra natureza, por isso tem o nome Caio e Adriana, você decide o que fazer conforme a vontade do seu coração e eu não vou nem falar a respeito. Agora, eu quero falar a respeito sim de uma outra coisa e quero te mostrar esse vídeo
Preste atenção nesse vídeo que o Caio vai rodar aí. Abre o vídeo, por favor, Caio. Abre o vídeo todo. Isso aí é uma reunião do Caminho da Graça, a primeira e última reunião do ano passado, quando nós reinauguramos. Eu gostaria muito que você deixasse aberta a imagem, Caio. Se não conseguisse, enfim, não conseguiu. As imagens eu sempre deixo abertas. Está aí a reunião do Caminho da Graça, aqui no The Brain. Onde é que fica o The Brain? O The Brain fica no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Aqui no centro da cidade, é impossível não achar de trem, de ônibus, a pé, de Uber, de carro. E tem um estacionamento monstruoso lá para você ficar nele. E neste próximo domingo as reuniões recomeçam. E eu estou esperando você lá, você que mora em Brasília, você que parou de ir ao Caminho da Graça na pandemia, quando a gente suspendeu as reuniões, nós estamos de volta. E eu estou esperando você. Quero te abraçar, quero te beijar, quero impor as mãos sobre você e fazer uma oração. Roda de novo, pelo amor de Deus, meu filho. Por favor. E eu quero que você vá lá. E se você encontra e sabe de pessoas do Caminho da Graça que ainda não estão sabendo do reinício das nossas reuniões, nós somos milhares e milhares aqui em Brasília. Avise essas pessoas, olha, as reuniões do Caminho recomeçaram. E eu estarei lá com o Dilson, que é nosso mentor executivo, com o Jack, que é o mentor do louvor, e com o Júnior Stipa, que é nosso ajudador, mestre ensinador também. Então, esse grupo, e eu estarei pregando praticamente todos os domingos. Eu quero você lá. Eu só não estarei pregando quando eu estiver viajando ou em alguma circunstância especial. Do contrário, eu quero te ver, quero te abraçar, quero te dar um cheiro, quero te beijar, quero impor as mãos sobre você, quero ver seus olhos brilhar. Estou aguardando você no próximo domingo. E lembre, a reunião começa para o bate-papo às 5 horas. O café está aberto, todo mundo entra, toma um cafezinho, bate um papo, come alguma comidinha, come um bolo, abraça os irmãos. Às 6 da tarde começa o louvor e daí em diante, nossa reunião que não passa de 7h45, 8 horas estourando, mas 7h45 é de um bom tamanho para quem precisa voltar cedo, para quem tem que dormir cedo. E ficam lá apenas os que querem me abraçar, me dar um beijo, receber uma oração com imposição de mãos. Eu estarei lá aguardando você, tá bom? No próximo domingo, no The Brain, Café The Brain, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Espero você. Um grande beijo, fique com Jesus. Em nome de Jesus, fique na graça de Deus. Amém e amém.